Porque teve lavagem de roupa suja, Luísa. A gente trouxe a informação de que depois da votação do Núcleo 1, teve uma conversa reservada entre Gilmar Mendes e Luiz Fux. Gilmar Mendes colocou Luiz Fux na parede. Luiz Fux perguntou, você está falando mal de mim pelas costas? E Gilmar Mendes disse, não tem problema, eu falo pela frente. E aí tiveram lá uma discussão bastante áspera. E hoje o Luiz Fux respondeu a essas provocações? Conta pra gente. Vamos lá, o voto do Luiz Fux está acontecendo nesse momento ali no julgamento do Núcleo 4 da trama golpista e logo no início do voto, Fux aproveitou para fazer críticas a quem o criticou pelo voto dado pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e de vários outros réus ali do Núcleo 1, né, do núcleo principal, da trama golpista. E Fux fez uma referência a uma série de professores universitários, inclusive estrangeiros, que falaram, né, sobre o voto de Fux na repercussão dessa manifestação que ficou isolada na ocasião no sentido divergente dos demais que votaram pela condenação. O ministro Fux, ele começou dizendo, num tom um pouco irônico, que não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que um voto minoritário cause tamanho interesse. Então, quando ele começou a falar isso, já se viu ali que ele ia rebater, né, essas críticas que ele recebeu. E aí ele disse, né, o mestre italiano, ele fez uma referência a um jurista e professor chamado Luigi Ferrajoli, que é considerado o pai do garantismo, né, no direito penal, que é aquela linha que numa forma simplista talvez de dizer, mas mais favorável, né, às garantias dos réus. E o pai do garantismo criticou Fux por ter dado um voto ali pela absolvição. Então, Fux não cita o nome desse professor italiano, né, mas prossegue dizendo que o mestre italiano não tratou, né, das minúcias ali técnicas do voto de Fux, que esses professores não conhecem a realidade brasileira, não leram o voto de Fux, sobre o qual eles comentaram em uma série de entrevistas depois do julgamento, e aí ele seguiu. Eu, com quase 5 décadas de magistério, sendo professor, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Então, Fux fez questão de aproveitar essa parte inicial do voto para criticar, né, rebater quem fez ali considerações, digamos, negativas, né, a respeito do seu voto no Núcleo 1. E aí ele conclui essa primeira parte dizendo, Uribe Tainá, que as ideias que ele aplicou no voto do Núcleo 1 permanecem inteiramente rígidas e são aplicáveis ao Núcleo 4 também. Então ele também já deu aí uma ideia, né, de que, como a gente trouxe mais cedo aqui no Bastidores, tende a mais uma vez ser uma voz divergente, tende a votar pela absolvição dos réus, e aí ele está votando nesse momento, então a gente não sabe ainda todo o conteúdo do voto, mas pelo que eu pude ouvir até a hora de entrar aqui, Fux estava dizendo, fazendo aquela diferenciação entre o crime tentado e o crime consumado, indicando que, só para concluir, nesse ponto do Núcleo 4, também os atos ficaram ali na aba da cogitação, da tentativa, e não se concretizaram, e por isso segue, pelo menos explícita até agora, essa tendência de que Fux, de fato, se manifeste pela absolvição dos réus.